Boa tarde, gente. Eu sou o professor Daniel, do Programa de Arte e Cultura em Barueri, e hoje eu quero falar um pouquinho mais com as turmas de adultos e adolescentes e as turmas avançadas. Eu vou dar um foco um pouquinho maior nisso, por causa que a gente vai trabalhar com a peça de teatro por escrito, o texto escrito da peça de teatro, né? Você sabe que existem muitas peças de teatro já publicadas em livros e coleções de autores, de vários autores de teatro, né? A gente pode ver Shakespeare, um dos que a gente está trabalhando agora esse ano é o Thornton Wilde. Então é importante a gente ter um método de análise de uma peça por escrito. Isso a gente pode fazer em casa, a gente chama isso no teatro de trabalho de mesa. Geralmente é aquele trabalho que a gente faz com papel e caneta. Então peguem seus papéis e canetas aí, que vocês vão anotar uma proposta de encenação que já é uma análise ativa, já então de um processo de criação, já é uma análise que pertence a um processo de criação, a uma montagem de uma peça de teatro, não como se cada um fosse montar essa peça. Então pensando já um projeto de cada um, né, para a gente sugerir ideias para esse processo e aí depois a gente sim compartilhar essas ideias e ver quem tem mais afinidade para trabalhar o que e o que dentro daquele projeto. Depois de disposto todas as ideias, então é importante que cada um faça esse trabalho, esse projeto da encenação baseado numa peça. Então você primeiro escolhe uma peça de teatro, pode ser Shakespeare, pode ser como vocês que estão trabalhando comigo nesse ano. A gente escolheu o texto Nossa Cidade, do Thornton Wilde. A primeira parte dessa proposta seria a análise ativa, que é exatamente pensando na cena, né? Como seria? Geralmente essa parte ela é feita em prática também, então ela é paralela com o processo prático, já pensando em experimentar esses personagens, né, na sala de aula ou no ensaios, né? Mas vamos fazer a parte teórica dela então. A análise ativa é a atuação. Depois eu vou dar esse mapinha aqui que eu tenho dessa proposta de encenação por escrito para vocês, tá bom? Então vai ficar o link dessa proposta, desse texto aí, para vocês terem já esse roteiro certinho para fazerem a análise de vocês, tá bom? Mas se preocupem em entender cada parte dela. Então baixem ela primeiro e leiam o roteiro inteiro, e aqui eu vou explicar como é que funciona esse roteiro. A análise ativa começa com a análise dos personagens. Você vai elencar os personagens da peça, de preferência todos, ou você escolhe 2 ou 3 para trabalhar. E vai dizer os objetivos, obstáculos e estratégias desse personagem, né? Qual que é o objetivo desse personagem? O que impede ele a esse objetivo e qual que é a estratégia que ele toma para alcançar o objetivo dele? E estudar os conflitos da peça, interno e externo, de cada personagem. Cada personagem tem um conflito direto com outras pessoas e com o mundo, e um conflito com ele mesmo. Qual seria? Né? E os conflitos que ele passa na ação de cada cena. Estudar o texto, aí sim, a gente está pensando um pouco já da dramaturgia, né? Depois essa análise vai ter que ser mais aprofundada. Mas pensando na história inteira, esse texto seria mais a história inteira, quais são as circunstâncias dadas, né? O que você encontra no texto como circunstâncias dadas, a história inteira do personagem, pensando no personagem, o que é dado, o que o autor chega a falar dele, comentar dele, os outros personagens falam dele, o que ele fala dele mesmo. E as imaginárias, o que você imagina desse personagem, como você imagina, a parte da criação do ator, né? Como ele veste esse personagem. Os acontecimentos, né? Aí sim, pensando de novo na história, né? Já pensa um pouco mais na dramaturgia da história da peça, qual que é o inicial, o principal e o desfecho, né? Começo, meio e fim de cada personagem você pode pensar e pensar da história como um todo, mas a história como um todo a gente faz na segunda parte, que é a análise dramatúrgica. A gente primeiro analisa qual que é o super objetivo, o que a obra quer contar, o que ela conta, qual que é a ação geral da história, pensando já na história como um todo. O contexto histórico, que seria o que está acontecendo, na que época que conta a história da peça, e o que está acontecendo no mundo da peça, você pode pensar na esfera real e na esfera fictícia.
o tema, em uma linha o que você diria que a peça fala, qual que é o assunto da peça em uma linha. E aí sim você descreve o assunto da peça. O tipo de conflito, né? Você vai pensar qual que é o tipo de conflito principal, da ação principal aí, enfrentado na peça, tá? Vai estar pensando sempre na história como um todo aqui. É o homem versus o homem versus o destino, o homem versus a sociedade, ou o homem versus a si mesmo. Pensa bem do que está falando a peça, né? Como que está mostrando. Eu costumo dividir esses conflitos em três, né? Tem filósofos que pensam assim, né? Mais os ligados aos estudos clássicos gregos mesmo, né? Das tragédias clássicas, a gente está pensando na noção clássica de teatro mesmo com esse princípio. É bem stanislavskiano esse projeto de Eugênio Kosnich, né? Então, e aristotélico de certa forma. Mas é bom lembrar que o Eugênio Kuzmin teve uma vivência de Brecht, assim, então uma reinterpretação bem legal de Stanislavski, que traz pra gente uma novidade bem grande, já, né, bem avançado no tempo aí, né? Stanislavski está no começo do século, já está esse livro de 1985, um pouquinho anterior, deve ser de 70 e pouco. Bom, voltando aí à nossa análise, eu costumo dividir os tipos de conflitos em o homem versus outros homens e a sociedade, o homem versus ele mesmo, né? Pode ser um conflito psicológico, um conflito interno, o destino também pode encaixar nisso, e o homem versus algo maior que ele, o cosmos, o mundo, tudo ao seu redor, tudo bem? A cor do personagem, isso é bem arbitrário, né? Você pode pensar em colorir, em criar uma escala de padrão das emoções e dos personagens, pensando nas emoções deles, nos que eles representam. Em várias formas você pode criar uma escala, uma tonalidade para isso, para essa imagem. É uma imagem mais sensível, né? Para trabalhar mais a sensorialidade do texto. O lado A, aqui mais uma análise de personagem. Voltou a pensar, a fragmentar na análise do personagem. Lado A e lado B de cada personagem. Todo personagem tem dois lados. Qual que é o lado A e o lado B do personagem? Você pode pensar isso em termos da história também. Qual que é o que conta e o que não conta a história. A gênese do autor. Quem escreve a peça. Quem que é esse cara que escreveu a peça? O que ele fez? Como ele pensa? Tudo que você souber do autor. É uma história sobre o autor, um relato do autor. E as principais características da obra do autor, o trabalho dele. Quais são as características que você levanta do trabalho desse autor que você escolheu que escreveu essa peça? Concepção de direção. Aqui envolve um monte de coisas, né? Que é legal, que é um projeto de direção. Então todo mundo vai poder pensar trilha sonora para essa peça, cenografia, tipo de palco em que ela acontece, né? Qual que é o espaço físico, né? A arquitetura cênica que vai englobar aquela peça, né? Não só o cenário que vai estar dentro dela, mas qual que é o espaço físico que vai acontecer aquela peça, os figurinos, a iluminação. Isso tudo para fazer a apresentação desse projeto, vocês vão depender de slide, de imagens, de sons, né? Tudo isso recolhido de várias mídias diferentes. Aqui já envolve, né, um maquete, já envolve um trabalho mais manual, mais artesanal, né, com tudo isso para você fazer essas coisas para uma peça. É claro que você pode explorar um pouco essas ideias e realizar o projeto até um certo limite, dependendo daquilo que a gente vai decidir coletivamente no grupo, né? Mas é interessante fazer esse projeto até o fim. Justificativa e metodologia do processo e criação apresentada. Justificar cada escolha apresentada na concepção anterior, né? Como é que você escolheu cada uma daquilo, tentar sintetizar isso em uma página só, e que tipo de interpretação então você escolheria para aquela coisa? Uma interpretação realista, que vai ficar, né, na quarta parede, uma interpretação distanciada, é uma meta-interpretação, né, um meta-teatro. Como é que você caracterizaria a escolha que você teria para o ator fazer essa peça, né? É um pensamento mais da parte de criação mesmo para você concluir esse projeto. Fica aqui a dica de como analisar uma peça de teatro. Espero que vocês gostem. Me mandem o retorno de vocês, qualquer dúvida, estou totalmente disponível. Meus alunos devem fazer a análise da peça do Thornton Wilder, da nossa cidade. Vamos encarar essa peça, ver o que ela significou na nossa história, tá bom? Na história do teatro, na história da arte, e o que ela significa para nós na história do mundo hoje. Né? Um forte beijo, um abraço para vocês. Estou morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Uma boa tarde, uma boa quarentena para vocês.